Chico, vamos lá. Seu currículo é extenso, então eu vou fazer aqui um resumo rápido. Você conhece o agro, você conhece o Congresso Nacional, você conhece o Executivo, você conhece a academia, você conhece o negócio do agro em si. A minha pergunta para você é, depois de tudo que você já viu na vida, por que o agronegócio brasileiro, que respondeu pelo resultado fantástico do primeiro trimestre do PIB brasileiro, com tudo que o agro adiciona à economia brasileira, inclusive na balança comercial, isso mexe no câmbio, obviamente, por que o agro ainda enfrenta uma onda de desinformação interna e sim também externa, aí por outros interesses? Uau! É a melhor das perguntas, você já começou por ela, né? É a pergunta que mais nos intriga, me intriga, exatamente porque é um pouco a história do avião que cai, nunca é uma razão só, né? Sempre uma somatória de razões. Eu estudo isso há muito tempo, escrevo, publico, atuo, né? Então, vamos lá. Nós temos um problema que é histórico, que isso tem a ver com a academia, então. Os historiadores do Brasil, eles foram todos historiadores, os grandes historiadores antigos, todos foram formação de esquerda, todos marxistas, Caio Prado Júnior, né? Alberto Passo Guimarães, romancistas, também Jorge Amado. Esses grandes autores, eles trataram o agro do Brasil como o agro latifundiário, né? E sob o ponto de vista da luta de classe. Então você tinha os fazendeiros eram os malvados e os trabalhadores do campo, os camponeses eram os coitados. Então você, desde lá de trás, você construiu isso que era típico dos anos de 1950, 1960. Sim. Como é que se descrevia, né, o mundo então daquela época. Hoje o agro não tem mais nada a ver com isso, é tudo diferente, é um agro moderno, tecnológico, que dá esse show no mundo todo, mas se você pega os livros antigos, né, e que influenciam os livros escolares das crianças hoje, né, você ainda ensina como se nós estivéssemos no século passado, né, meados do século passado. Sim. Então há um problema da historiografia, da cultura nossa, do nosso passado escravagista, latifundiário, onde realmente o agro era, vamos dizer, muito condenável aos olhos de quem hoje pertence ao mundo moderno, né? Agora, é muita desinformação, tem alguma outra coisa que explica, né? Há também uma questão política, que essa é mais recente, que é como é que eu diria, uma visão da esquerda brasileira, que é uma esquerda retrógrada, que critica o agro moderno, condenando as grandes cadeias produtivas do agronegócio. Sim. E defendendo o pequeno agricultor. Mais ou menos querendo dizer que nós deveríamos voltar à época do feudalismo, provavelmente, onde quem produzia eram os pequenos agricultores. Então, eles têm uma visão antiga, atrasada, preconceituosa, né? E como são, se é que são mesmo, né? Como se colocam contra o capitalismo no campo, porque na cidade, não sei se fazem isso, acho que nós deveríamos acabar com os complexos agroindustriais, eles falam contra o agronegócio. Se é agronegócio, é do mal. Você tem que ser agricultura familiar, etc. E isso é uma visão tão atrasada, tão retrógrada, que é conduzido por uma elite da economia, da sociedade brasileira, uma elite, às vezes eu diria até a elite da elite, que frequenta restaurantes finos, gosta do slow food, né? Paga caro por produto orgânico e acha que o mundo poderia viver como eles vivem. Então são pessoas completamente fora da realidade, mas que são de alguma forma agasalhados ou endossados por parte do jornalismo brasileiro. E isso vira um problema que você nem sabe de onde vem. É uma coisa tão falsa. Porque quando você vê os dados sobre alimentação no Brasil, sim, né? Preço médio dos alimentos no Brasil, quando você vê os dados objetivos, todos eles são favoráveis à modernização tecnológica que aconteceu no agro. Produtividade, rentabilidade. Até na questão ambiental, o nível de produtividade preserva a floresta. Até na questão ambiental. E surpreendentemente, hoje, ao contrário do que os economistas clássicos diziam, quando eu fiz mestrado, etc. Hoje, o que nós estamos vendo no Brasil?
Isto é inédito no mundo. No Brasil, é o agro que está puxando a indústria. Por que é inédito? Porque a teoria econômica clássica sempre disse o seguinte: com o desenvolvimento, o agro vai se tornando um setor retardatário e ele tem que ser puxado pela cidade. A industrialização é que vai levar os países para frente. Hoje que nós estamos vendo no Brasil, que quem está segurando a economia é o agro, mas também não é aquele agro de antigamente. Não é o ruralismo que está causando isso, são as complexas cadeias produtivas com muita tecnologia, com muita produtividade, que está crescendo a participação no PIB. É totalmente, absolutamente surpreendente quem trabalha com economia rural. Quer dizer, as cadeias produtivas ligadas ao agro, porque não se fala mais o agro fazenda só, né? Cresceram a sua importância no PIB de uma média de 20% para hoje 26%. Como é que pode isso acontecer? Então, isso é algo realmente que ainda está para ser descrito. E talvez a comunicação do próprio agro, para contar a sua própria história à sociedade, não seja bem feita e as pessoas ficam achando que... Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois da pandemia, eu acho que mudou a percepção do cidadão brasileiro sobre a agricultura e a pecuária do Brasil. Da média do cidadão, que não inclui essa elite... A elite da elite que continua falando suas baboseiras, entendeu? Mas quem está lá usufruindo da agricultura e usufruiu durante a pandemia, né? Porque o Brasil cresceu o seu agro durante a pandemia. Porque o mundo inteiro ficou inseguro, totalmente inseguro, e vieram procurar o Brasil. Escuta, se eu precisar de carne, você tem aí. Se eu precisar de frango, você tem aí. Acho que eu preciso de milho, você tem milho. E começaram a fazer acordos comerciais que nunca tinham feito. O Brasil fez nos últimos, vamos dizer, os últimos 4 anos, fez cerca de 200 novos acordos comerciais. 200! Com mais de 80 países, né? Para vender tudo. Até pele de frango, para não falar o pé do frango, que o Brasil hoje fatura uma grana vendendo pé de frango. Entendeu? Não é só para a China, não. Então, talvez isso não esteja claro em termos assim estatísticos, mas sinceramente falando, quando eu ando pela rua, vou no interior, a minha empregada doméstica, ou sei lá, meus amigos, eu vou lá para Araras, minha terra, vou jogar futebol, que até hoje eu jogo futebol ainda, todo mundo fala bem do agro. Então quem é que não fala bem do agro? Uma elite, da elite, que acha que leite faz mal, que nós estamos envenenando todo mundo, que um monte de pataquada que não tem um menor, não tem o menor, eu digo, até arrisco a dizer, um monte de gente negacionista, isso é negacionismo da moderna tecnologia, que tem respaldo de jornalistas, que eu não sei como explicar por quê. Aliás, eu quase que tenho vontade de devolver a pergunta para você, já que é para ir direto ao ponto, por que o jornalismo trata o agro tão mal assim? Eu não sei dizer.